A paz do Senhor, meus amados. Essa é a Escola Bíblica Dominical e você é muito bem-vindo, né? Escola de Formação de Líderes, essa classe é de líderes de GECEL. E hoje nós vamos dar início à lição 6, né? Estratégias e dinâmicas para o evangelismo. Esta lição está maravilhosa. Então fica aí comigo, né? E antes, porém, nós vamos orar, né? Para que o Espírito Santo de Deus me oriente, né? Para que o Espírito Santo nos ilumine, para a gente poder aprender o melhor, né? Dessa lição. Amém? Vamos orar. Paizinho querido, Deus amado, nós te somos muito gratos, Senhor, por participarmos de mais uma aula. Obrigada, meu Deus, pelas suas instruções, como elas nos são preciosas. E nós queremos dizer, Senhor, que muitas vezes aquilo que nós aprendemos não é muita novidade para nós, mas nós temos dificuldade, muitas vezes, Senhor, de colocarmos em prática. Então eu te peço, Senhor, especificamente no tema de hoje, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor disse para aqueles discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje nós estamos aqui, Senhor, nessa aula. É como se nós estivéssemos lá em Jerusalém. Senhor, do alto, nos reveste de poder. Nos reveste de poder para colocar essa lição em prática. Porque se nós a colocarmos em prática, Senhor, quantas almas vão saber a verdade do teu evangelho? Senhor Jesus, nós concordamos com o Senhor, porque o Senhor disse que sem ti nós nada podemos fazer, e isso é a pura verdade. Às vezes nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra e nós ficamos tão maravilhados, Senhor, com a tua palavra, mas na hora de cumprir, Senhor, quanta dificuldade muitas vezes nós temos. Mas, Senhor, se o Senhor nos revestir do alto do teu poder, nós seremos como Pedro, Senhor, logo ali no início, com tanta intrepidez, nós vamos falar do teu evangelho, porque nós já experimentamos isso, Senhor. Quantos de nós, na nossa conversão, nós não saímos falando do teu evangelho, pregando, ensinando? Senhor, o teu poder nos alcançou nessa oportunidade e nós queremos que o teu poder nos alcance agora, como líderes de GECEL, no GECEL, Senhor. Tem misericórdia, que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre os nossos liderados, a fim de que nós compramos o ID do Senhor. Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude. É o que eu te peço nessa manhã e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então? O tema é estratégias e dinâmicas para o evangelismo. Bom, em uma igreja programática, né, evangelizar não passa de mais um dos vários programas dela. Faz parte de uma agenda em que evangelizar, ou o evangelista, ou o líder responsável por essa função, né, é cobrado em organizar eventos como entrega de folhetos, cultos ao ar livre, etc., na tentativa de levar essas pessoas ao culto missionário. Essas estratégias, né, podem causar algum movimento na igreja local e na comunidade, porém não alcançam o objetivo do cumprimento da grande comissão, que é de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, conforme está lá em Mateus 28, de 18 a 20, né? Essas estratégias surtiram efeito em outro tempo, onde as pessoas eram menos atarefadas, tempo em que o materialismo não era tão forte como hoje e a vida não era tão agitada. E nós precisamos rever as nossas estratégias evangelísticas, pensando se realmente nós estamos usando os métodos corretos para nos comunicar com essa geração atual. Né? Então, item 1, né? O evangelismo não muda os métodos, sim. Então, o evangelismo ele não muda, mas nós precisamos mudar os métodos. A mensagem do Evangelho de Cristo sempre envolverá a obra da morte e ressurreição de Cristo para o perdão dos pecados e para uma nova vida em Cristo Jesus, pela influência do Espírito Santo. Essa é a mensagem que nunca muda.
Independente do que falemos e de como falemos, precisamos levar as pessoas a compreender essa verdade. O mundo vem passando por diversas transformações, transformações sociais, culturais, tecnológicas e até no conceito familiar. Nós estamos vivendo a chamada pós-modernidade, que é definida por muitos estudiosos como a época das incertezas, das fragmentações e das trocas de valores. A cultura de valores éticos, morais e espirituais está em decadência. Isso revela a face perversa do mal que afeta a sociedade como um todo e que acaba afetando também a igreja do Senhor. Então, como igreja, nós precisamos abrir os nossos olhos e nos contextualizarmos. Hoje nós somos bombardeados por muitas informações, muito mais, né, informações do que no passado. Aí, para suportar tamanho estresse, o cérebro é obrigado a bloquear algumas dessas informações. Então, o problema está aqui. Muitas pessoas não têm mais tempo para ouvir e quando pensam em parar para ouvir, elas selecionam aquilo que lhes for mais conveniente. Então, isso explica porque algumas estratégias do passado hoje já não têm a mesma eficiência. Vejamos algumas delas. Então, o item 1.1, né? Cruzadas evangelísticas. Atualmente, nós percebemos que o número de crentes envolvidos nas cruzadas evangelísticas é muito maior, né, do que os não crentes. Essas cruzadas, né, acabam sendo mais uma programação eclesiástica, ou seja, uma programação para crente. 1.2, o evangelismo de folhetos. Então, as pessoas são abordadas de todas as formas nas ruas, por esse método de panfletagem, né? Seja por propaganda de escolas, óticas, ofertas de curso, dentista, enfim. Né? E o nosso costume é pegar esses panfletos, né, e jogá-los fora, sem nem ao menos ler. Então, o evangelismo de folheto, né, precisa ser contextualizado. O culto ao ar livre, né, é a terceira opção. Ele foi um método muito eficiente no passado, porém, hoje foi ampliado, tornando-se grandes palcos de shows, substituindo-se a paixão por almas e pela promoção de pregadores e cantores gospel, dando-se mais evidência às celebridades evangelísticas do que propriamente a Cristo. Olha que desagradável isso. Não desvalorizamos tais métodos, é verdade, eles nos serviram muito no passado, né? Eles foram principais estratégias no passado, porém hoje nós vemos necessidade de voltarmos aos primórdios da igreja de Atos dos Apóstolos, onde as casas foram o principal lugar de manifestação de salvação. Olha, é isso que a gente quer alcançar, né? A salvação das almas. Ponto 2, o evangelismo através de relacionamento. Olha que top isso, irmãos. Então, como cristãos, nós sabemos que levar o evangelho a todas as pessoas é a nossa grande comissão. A forma como praticamos isso nos pequenos grupos é de maneira relacional, focados em construir vínculos profundos de amizade. Nós vivemos em um mundo onde a comunicação circula sem dificuldades, porém construir relacionamentos profundos com as pessoas tem sido cada vez mais difícil. O evangelismo por meio dos relacionamentos é mais caloroso, comunicável e eficaz. É vivendo juntos, é por meio dos pequenos grupos que nós iremos alcançar as pessoas que precisam ouvir e ver a forma de viver o evangelho. É dessa forma que nós somos e evidenciamos o que é ser igreja.
O evangelismo de uma igreja que depende apenas de programações de cultos será limitado e não será eficaz no discipulado. Cuidar cuidar e servir de seus vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, trará muito mais resultado do que grandes cultos com grandes cantores e pregadores. Os nossos amigos, parentes, nossos conhecidos, não convertidos, eles precisam ver a manifestação do amor de Deus através das nossas atitudes. Eles precisam nos enxergar como verdadeiros discípulos de Jesus. Então, 2.1, estratégias para evangelizar via relacionamentos, para ser aplicado dentro da realidade dos GCELs. 2.11, evangelismo na mesa. Pensamos em evangelismo como se fosse a apresentação de um produto. Por isso, muitos cristãos dizem que não têm o dom de falar, portanto, não conseguem evangelizar. No entanto, o conceito de evangelismo no Novo Testamento é muito mais relacional do que apenas através da fala. Jesus gostava de andar com os pecadores, tanto nas ruas como nas casas. Ele se relacionava com os perdidos. Um bom exemplo disso é o jantar na casa de Mateus, né? Tá lá em Mateus 9, de 9 a 13. Ah, você estava achando que nós não iríamos ler a palavra, né? Na verdade, essa escola bíblica dominical, né? Talvez você já estivesse perguntando, mas cadê a Bíblia nessa aula? Então, vamos abrir lá, né? Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, de 9 a 13. Diz assim, olha, Mateus na casa de... Jesus na casa de Mateus, né? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, depois de pedir, né, que Mateus deixasse a coleteria, né, de impostos, ele foi até a casa de Mateus, né, para uma refeição, e ele sentou-se à mesa com os amigos dele, conhecidos, né, e que eram também pecadores, talvez da mesma profissão. Os irmãos sabem que os publicanos, né, aqueles que cobravam impostos, e eles eram muito mal vistos pelo povo, porque eles de fato cobravam mais impostos do que realmente deveria, né? Então, eles eram tidos pelo povo como pecadores. E Jesus se assentou com eles. Para quê? Para lhes ensinar. Né? Então, o evangelismo nas casas é essencial para o evangelismo, para o ID, para o discipulado. Olha que maravilha. Duas figuras chamam a atenção nessa passagem que nós lemos, uma mesa e uma casa. Jesus estava apresentando aqui um novo conceito de compartilhar as boas novas do reino de Deus, né? Comida e relacionamentos. E os discípulos tiveram que aprender isso. Então, aqui no texto, né, não está falando aqui... fala aqui, né, que estando Jesus em casa, né, aqui no rodapé da minha Bíblia diz que está em casa ou na casa de Mateus, né, e depois a gente vê lá em Lucas 5, de 27 a 32, né, que ali era a casa realmente de Mateus, né, e só que Lucas usa o nome de Levi, né, não de Mateus. Então a gente entende que eles estavam na casa de Mateus, né? E os discípulos aprenderam a deixar de lado a religiosidade,
né? No sentido de que santos não se misturam com pecadores. Esse conceito de sentar-se à mesa com pecadores é uma quebra de paradigmas, né? Porque eles começaram ali a murmurar, né? Nossa, Jesus senta com os pecadores, né? E não era esse o conceito de santos, né? A Bíblia, quando diz santos é separados, né? Para servir a Deus. Mas o santo ama o pecador, assim como Jesus ama também o pecador. E a visão do Gessel é que cada membro estenda, a princípio, entenda o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, que está lá em 1 Pedro 2,9. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas, né? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos chamados para proclamar essas virtudes do Senhor. Nós não podemos nos omitir disso, né? E se comprometa com a grande comissão, né? Tá lá em Mateus 28, de 18 a 20. A gente já consegue falar, né? Essa grande comissão até de cor, né? Que Jesus nos ensinou. Mas será que nós já estamos cumprindo, né? A grande comissão? Mateus 28, de 18 a 20, ele diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é importante ensinar, né? É importante discipular. Por isso que o método de evangelismo nas casas é muito eficiente. E assim como nós estamos fazendo online também, né? Também tem sido eficiente, também tem alcançado vidas. E nos Gessels não vamos somente falar de Cristo, mas viver como Cristo. Nossos amigos não cristãos perceberão Cristo vivendo em nós. Não precisaremos conversar, não precisamos convencer ninguém de nada, né? O nosso testemunho fará isso. Então, a nossa maneira de ser, né, vai ensinar para a pessoa os conceitos de Jesus, né? Como de fato nós devemos viver. Amém? 2:1:2. Evangelismo através de atos de amor e gentileza. Olha que top isso, né? Uma das maneiras de evangelizar nos pequenos grupos é por meio de atos de amor e gentileza. Então as pessoas acreditam com mais facilidade quando elas veem o amor em ação do que somente através de palavras, né? Tá lá em 1 João 4, 7 e 8. Vamos ler aqui mais um versículo, né? Que esses versículos, eles edificam as nossas vidas, né? E conforme nós vamos aqui aprendendo e vamos lendo os versículos, né? Nós somos grandemente edificados. Em 1 João 4, versículo 7 e 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, Deus é amor. Coisa tremenda, né? O nosso Deus é amor. Louvado seja Deus. Então, para andarmos em amor, não se requer um esforço extraordinário. Nós somos convidados a sermos nós mesmos, vivendo uma vida de amor. Se isso se tornar o estilo de vida das pessoas no Gessel, certamente muitos chegarão ao conhecimento de Jesus, né? Como diz Romanos 12, 9 e 10. Olha só, vamos ler aqui. Esse texto é irmãos, é maravilhoso. Romanos 12, 9 e 10.
diz assim, olha, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Você quer definir como viver, né? Como agradar a Deus? Olha aqui a receita. Então, odeiem o mal. Olha, tudo que é mal, não pratique, né? E apegue-se ao bem, ao que é bom. Então, tudo que for bom, isso pratique. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram por honra aos outros mais do que a vocês, né? Esse é um amor fraternal. Ai, irmãos, a prática disso é maravilhosa, né? É maravilhoso que Jesus nos separou para viver. E o item 213 diz evangelismo no local de trabalho. O local de trabalho é um grande campo missionário para o cristão. No entanto, muitas vezes os cristãos enxergam o seu local de trabalho como um obstáculo no seu relacionamento com Deus, ou ainda como impedimento para servi-lo. Ao fazer isso, eles ignoram a enorme oportunidade que têm de compartilharem as boas novas com seus colegas de trabalho. Paulo ganhou Áquila e Priscila enquanto trabalhava como fazedor de tendas. Tá lá em Atos 18, de 1 a 3. Olha, que lindo, né? Paulo, enquanto trabalhava, ele ganhou Áquila e Priscila para Jesus, né? Atos 18, de 1 a 3 diz: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha a estratégia de Paulo, né? Paulo foi ao encontro deles, ficou morando com eles e ali trabalhando com eles. Imagina, né? Que só deu bom, né? Bom, em alguns locais de trabalho, os empregados não são autorizados a falar sobre religião. Mas não podemos nos esquecer de que a mais eloquente mensagem que um cristão tem é sem palavras, mas pelo testemunho. Como diz a frase famosa, né? Uma atitude vale mais do que 1000 palavras. É verdade, né? Nosso testemunho fala muito. E ponto 3, né? Dinâmicas do evangelismo. Quando nos referimos a dinâmicas do evangelismo, nós estamos falando sobre princípios que nos impulsionam ao evangelismo. Nesse tópico, também daremos dicas práticas para facilitar nessa obra do evangelismo. Então, item 3.1, o evangelismo e a oração. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, com base nesse versículo, nós podemos afirmar que os perdidos sofrem com barreiras espirituais para chegar a Cristo. Barreiras essas que podem ser vencidas em oração. Só Deus pode convencer a alma do pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8. Nós podemos plantar e regar. No entanto, Deus é quem dá o crescimento, né? Tá lá em 1 Coríntios 6, 7 e 8. Então, antes de convidar alguém, até de falar de Jesus, se possível, nós devemos orar por essa pessoa. É Deus que vai completar a obra, amém? Em nome de Jesus. A evangelização é uma chave no trabalho do GECEL. Por isso, os líderes e colíderes devem dar ênfase à oração pelos perdidos. Se almejamos realmente ver vidas sendo salvas, nós devemos orar por elas.
O crescimento é uma via de mão dupla. O grupo vive uma vida de intimidade com Deus através da oração e, ao mesmo tempo, tem a experiência da multiplicação dos GCELs espalhados por toda a cidade. Olha que coisa linda, irmão. Sonhe com isso, líder e co-líder, né? Que nós possamos orar, né, a tal ponto de que você sendo líder, o seu GCEL multiplique, né? Se multiplique, aí você envia o seu co-líder para um grupo, você fica com o grupo. A partir daí, você já é um coordenador de GCELs, porque você tem 2 GCELs agora, né? Sobre o seu comando ali, sobre a sua direção. Agora você é um coordenador de 2 GCELs, e quando houver mais uma multiplicação, será coordenador de 3 GCELs, e depois de 4 GCELs, e depois de 6 GCELs, enfim, né, haverá multiplicação. E se nós hoje estamos com 3 GCELs online, né? Se cada GCEL online dentro de um ano se multiplicar, já serão 6, né? E se cada um for coordenador de 2, depois de 3, depois de 4, né? Olha que multiplicação de GCELs nessa cidade. E essa cidade vai se fartar de GCEL. E quantas almas não serão alcançadas? Pensa nisso. Ah, que glória, irmãos. Nós precisamos, né, levar mais sério, né, o nosso trabalho. Não que nós estejamos levando a sério, claro que nós levamos a sério, mas nós precisamos orar mais, né, para que mais vidas possam ser alcançadas, para que possamos multiplicar o nosso GCEL, também para que possamos convidar semanalmente as pessoas. E realmente, às vezes, nós não fazemos isso por causa da correria do dia a dia, as nossas tarefas, nós temos responsabilidades, né? Como bem disse a missionária Débora, na nossa reunião, nós temos muitas responsabilidades e nós muitas vezes nos escravizamos, né, dessas responsabilidades e acabamos não tendo tempo nem de convidar pessoas. Quando nós vemos, já é terça-feira e, enfim, é uma loucura. Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa aula, né? Que do alto nós sejamos revestidos de poder, a fim de que nós possamos priorizar de fato o evangelismo no GCEL, amém? 3.2, né? O evangelismo começa no convite. O pastor Dave Warley, em seu livro 8 Hábitos do Líder Eficaz de Pequenos Grupos, escreve o seguinte: o convite deve ser um hábito a ser praticado constantemente, não apenas pelo líder, mas por todos do grupo. 3, 2, 1. Pontos mais importantes em relação à necessidade do convite. A. Tenha o hábito de convidar semanalmente pessoas novas para o encontro semanal no GCEL. B. Por que é essencial o convite? As pessoas precisam conectar-se com você antes que possam conectar-se com Deus. Então, é importante você conquistar essas pessoas. Realmente isso aconteceu comigo, né? O meu chefe, né? A gente tinha um relacionamento de trabalho. Aí ele me convidou para ir para a igreja dele. Então, primeiro eu me conectei com ele para depois me conectar com Deus, né? E os relacionamentos são as pontes de Deus, é verdade. Olha, ele usou um relacionamento que ele tinha comigo, né? Deus usou, na verdade, esse relacionamento que eu tinha com o meu chefe, né? E fez disso uma ponte para me atrair a ele, né? Olha que Deus maravilhoso. Pesquisas mostram que de 80 a 90% daqueles que visitam uma igreja e tem um encontro com Cristo, vem por meio de um convite. É verdade. Eu hoje estou na igreja por causa de um convite. E em segundo lugar, pela maneira que eu fui recepcionada na igreja. Se o seu GCEL não tem visitantes, né, ele não vai crescer. Os líderes de pequenos grupos que convidam novas pessoas regularmente e incentivam seus liderados a fazer o mesmo, vão ver seus grupos crescendo. Olha, isso é uma verdade. Nem todas as pessoas que você convidar irão aceitar o convite.
principalmente pela primeira vez. Mas se você continuar convidando, cedo ou tarde elas irão aparecer em algum encontro do GECEL. Olha, foi isso que testemunhou, né, o grupo da Águida e da Paloma, né? A Águida disse que tinha uma amiga que ela estava convidando, né, insistindo e orando por ela, para que ela participasse do GECEL, e naquele dia ela estava muito feliz, porque a amiga dela aceitou participar. Imagine, então, né, como ela orou e como funcionou, né, a oração e os convites, até que um dia a amiga dela aceitou participar. Olha que maravilhoso, né? Líderes de pequenos grupos experientes reconhecem que normalmente é preciso convidar pelo menos 25 pessoas para que 15 delas confirmem sua participação no encontro semanal. Dessas 15, somente 8 a 10 irão aparecer, e dessas, somente 5 a 7 vão se tornar participantes regulares das reuniões. Olha, irmãos, como nós estamos em falta. Aqui os líderes experientes estão falando em convidar 25 pessoas, e dessas 25, 15 confirma a participação e acaba indo, na verdade, 8 a 10, e somente 5 ou 7 vão se tornar participantes regulares da reunião. Olha como nós precisamos, irmãos, intensificar esse nosso convite, né? E convidar mais pessoas, e como nós precisamos ampliar o nosso leque de relacionamentos, né? Para que nós possamos ter quem convidar. Irmãos, olha, essa aula está com o objetivo de nos despertar, porque às vezes a gente não consegue convidar um, e aquele está falando de convidar 25. Ai, Senhor, nos dá graça, Senhor. Deus, nos reveste do poder do alto, nós estamos precisando desse Espírito Santo, em nome de Jesus. Sem Deus, irmãos, nós nada podemos fazer. Então nós temos que orar para realizarmos a obra do Senhor, né? Bom, isso quer dizer que para formar um grupo de 10 a 15 pessoas em um ano, você deve convidar uma pessoa nova a cada semana e ensinar os membros a fazerem o mesmo. Convide parentes, amigos, colegas de trabalho ou de escola, vizinhos, visitantes da igreja. Irmãos, convide. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa intrepidez, né? Essa ousadia. Nós precisamos convidar essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, nos dá graça. 8 dicas para o sucesso do convite. Dica 1. Ore antes de convidar. Dica 2. Permita que a pessoa diga não. Convide-a novamente depois. Então, se a pessoa dizer não, não desanima. Depois você convida de novo, né? Item 3. Dica 3. Não desista cedo demais. Não desiste de convidar. Realmente, meu chefe não me convidou uma vez só, né? Ele foi convidando e eu, né? Aproveitei a oportunidade. Adote o princípio das 6 vezes. Então, convide pelo menos 6 vezes aquela pessoa, né? Em que circunstâncias, né? Use circunstâncias, por exemplo, morte de ente querido, divórcio, doença, casamento de filhos e etc. Então, não perca a oportunidade, né? 6. Vença 3 batalhas para ganhar uma alma. Primeiro, ganhe a pessoa para você. Então, você precisa se relacionar com alguém e ganhar essa pessoa. Depois, ganhe-a para o seu pequeno grupo. Aí sim você vai convidar essa pessoa a participar do grupo. E em terceiro lugar, ganha para Cristo. Que você tenha essa visão, né? Que o seu ganho final, o seu alvo final é ganhar essa pessoa para Jesus. Porque afinal de contas a gente quer ver essa pessoa feliz, né? E como é feliz quem tem Jesus. 7. Desculpa. Envolva os outros no convite, né? Envolva os outros no convite, os outros membros do grupo. Não se responsabilize unicamente você para convidar.
né? Mova seus liderados. E 8, não faça pressão. Então, convide pessoas com sabedoria. Não fica pressionando ela, não, entendeu? Seja inteligente. Coloque estratégias, né? Para convidar essas pessoas. Sugestões para os convites. Faça comentários que estimulam. Temos um grupo maravilhoso. Outra, você vai gostar do Gessel. Outra, você vai participar. Você participa já de algum grupo que estuda a Bíblia semanalmente, né? Essas perguntas você vai fazer para a pessoa. E sobre ter amizades com não crentes. Os crentes devem ser espiritualmente diferentes do mundo, isso é verdade, mas não separados dele socialmente. Antes de tudo, precisamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso é que atrai pessoas para Jesus. Então, está lançado o desafio, né? Vamos evangelizar. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Está lá em 2 Timóteo 4, 2. Amém? Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Eu quero agradecer a tua presença aqui até agora. E eu quero fazer mais uma oração, né? Para que Deus nos ajude, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos faça instrumento, né? Para levarmos esse evangelho, porque é isso que Deus está nos chamando a fazer. Amém? Em nome de Jesus. Pai, conforme eu falei no início, Senhor Deus, da nossa reunião, Senhor, da nossa aula, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui em Jerusalém. Senhor, do alto, nos revista de poder. Senhor, nos dá a tua graça. Senhor, nós cremos no poder da oração. E nós cremos que durante essa aula, Senhor, e nos dias que se seguem, o Senhor há de derramar sobre nós o teu poder, a fim de que nós sejamos intrépidos, ó Pai, ao falar do teu evangelho, para convidar as pessoas. Senhor, começa a trazer pessoas para nós podermos nos relacionar. Começa a nos levar até elas em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos suplicando ao Senhor, nos ajuda. Nós queremos fazer a tua obra, Pai, mas tantas coisas nos distraem, Senhor. Tantas responsabilidades, tantas coisas ocupam o nosso dia a dia. Senhor, tem misericórdia de nós. Venha ao nosso encontro e desfaz toda a obra do mal sobre nós, Senhor. Aquilo que tem nos impedido de fazer, de cumprir o teu ID. Segundo a tua bondade, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Obrigada, meu Pai. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigada. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Beijos. Tchau.